Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu vou comentar, reagir uns vídeos aqui. Queria muito a opinião de vocês. Vamos lá. Ou que ele venha antes. É tão pesado dizer isso para um pai, mas sabe por que isso dói? Isso é uma realidade? Porque se o meu filho ficar neste mundo hoje, vão maltratar e vão matar ele. Porque a gente não tem canto nenhum. Meu filho, para urinar, ele segura nas partes íntimas dele, apontando que ele vai urinar. Eu entendo, minha esposa entende, minha família entende. Se eu morrer, minha esposa morrer, Daniel, e meu filho estiver na rua fazendo isso, ele vai ser espancado e morto. Estou mentindo? Como é que pode um pai dar um discurso desse, onde ele explana que o filho dele, enquanto autista, que tem as suas necessidades e as suas limitações, traz uma verdade tão absurda, uma verdade tão sofrida, como outras verdades, gente. Isso não diminui nenhuma, nem outra, nem mais, nem menos, nada disso. Mas a grande questão é quanto esse pai, indignado, chega ao ponto de falar que se ele morrer, ele prefere que o filho dele morra com ele. Ou que o filho morra primeiro do que ele, porque se ele ficar, ele vai ser maltratado. E o pior de tudo é que isso é uma verdade, assim, isso é uma realidade nua e crua. O que mais me chamou a atenção aqui é que nesse período, né, que estamos falando do Abril Azul, que ele coloca aqui, que é o do Abril Azul, que é o período dedicado aos autistas, enfim, ele faz sessão solene, eles fazem sessão solene, eles fazem uma série de homenagens, né? E, de uma certa forma, isso não transforma em nada, assim, você não vê absolutamente nada de mudança, de transformação. O próximo vídeo que vocês estão acompanhando aí comigo fala de uma mãe que foi chamada na escola porque o filho dela não se adequa, porque perguntando e questionando se o filho foi medicado, se não foi, que não dá para dar continuidade disso, que ele teria que ter uma escola especial para poder ser cuidado. É só indicar essa escola especial. Onde está essa escola especial que eu não sei? Que eu não conheço. E eu estou falando porque eu já tive aqui no terreiro e tenho ainda mães atípicas, assim. Uma mãe atípica que teve que se virar, e ela tem que se virar, trabalhadora, corre atrás, não tem moleza, a vida bate o tempo todo, mas era uma mulher de fibra, de coragem, de respeito, que não tem muitas das vezes o auxílio, o benefício que muitas crianças têm, e mesmo assim ela é obrigada a receber aquilo que a administração pública oferece. E aí o despreparo, e o despreparo não é só o problema, muitas das vezes é a falta de estrutura que também o professor não tem, que também a diretora não tem, que também a escola não tem, fora o despreparo humanitário, né? Porque você está tratando com uma pessoa que também tem dificuldade em se adaptar a essa realidade do filho dela. Então chega a ser impressionante a fala dessas mulheres, né? Quando ela fala que desse jeito não dá, mãe, vamos ter que ver uma outra forma, que o seu filho não pode estar. Questiona a garrafa de suco, se a quantidade de suco que a mãe manda para o filho dela comer e tomar na hora do lanche está correto ou não está, qual é o tipo de alimentação que ele tem. Gente, peraí, pelo amor de Deus, assim, está faltando um pouquinho de bom senso, eu acho que falta um pouco de empatia. Aliás, um pouco não, falta muito da empatia e ao mesmo tempo um pouco de conhecimento e letramento. Não só o letramento contra as mães atípicas, não só o letramento para a dificuldade que os profissionais da área também têm. Eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, eu estou falando que a dificuldade que nós temos de olhar para os problemas e solucionar os problemas. E por que a gente não soluciona os problemas? Porque nós não temos esse letramento, você não sabe de quem cobrar, para quem cobrar e como cobrar.
E aí a fala do pai que é importante. É fácil fazer uma sessão solene, que vai ter lá, que vai homenagear, que vai fazer acontecer, só que no dia a dia não muda nada. Ou se muda, muda-se muito pouco. Essa é a realidade. E o pior de tudo são os comentários. Não deve se transferir, tem um dos comentários aqui do vídeo que fala que a mãe não pode transferir a dificuldade dela para a escola. Quem é que vai trabalhar no lugar dessa mãe? Você? Você vai largar o teu trabalho para poder ir lá e cuidar do filho dela? Ou você vai dar um emprego para ela onde ela possa levar o filho dela? Para que ela consiga trabalhar, se manter, se sustentar e ao mesmo tempo educar o filho dela, que é atípico? Quem é que garante isso para nós? A Constituição garante o quê? Educação, saúde, segurança, não é isso? Então de quem que você tem que cobrar? Da mãe? Da diretora da escola? De quem que é? Letramento, meu povo. Letramento. Nós precisamos conhecer a fundo os nossos direitos e como e quando cobrar, né? Para não acontecer situações como essa e a gente se degladiar aqui embaixo, que na verdade não vai resolver nada. Esse vídeo nada mais é do que um ato de repúdio. Não para a mãe, não para a escola, não para a diretora, não para o pai, nada disso. Mas um ato de repúdio o quanto a gente é displicente e deixa passar. E aos nossos governantes, né, em cima do seu alto suposto saber, né, e de toda a sua estrutura de poder, tá aí, ó, a realidade é essa. E entra governo e sai governo, a mesma coisa, viu? Para você que é dividido no meio do caminho. Obrigado pelo carinho, um beijo grande. Segue aqui, dá o like se você gostou, compartilha o nosso vídeo, ajuda aí no crescimento da nossa página. Beijo grande, gente. Obrigado. Senhora, e depois a gente vai ver quais os encaminhamentos a gente vai poder fazer conjunto, tá? Porque como não tem como continuar, entendeu? A situação que está acontecendo, tá? Então a gente vai começar pela dirigente, ela vai fazer o relato como é que ele fica aqui na escola, tá bom? Depois tem outros registros aqui, isso tudo está registrado, que a gente tem que registrar tudo, tá? Fala, Deizinha, como ele chegou hoje, por exemplo. Ele chega muito agitado, gritando, não quer vir, aí ele foge para a quadra, tem que ir atrás dele correndo, porque é um perigo, né? Ele pode se machucar. Ele não quer ficar na escola, né? Ele não quer ficar. Ele não gosta de ficar na sala. Ele não vai ficar na sala. Aí tem que vir, né, com muita resistência dele, mas muita resistência mesmo. Mas a gente consegue, às vezes, com a sala de aula, às vezes não consegue. E aí ele se joga no chão, né, faz toda aquela coisa, chora. E quando ele está em sala de aula, é o tempo daqui a gente ouve ele nos gritos, tipo, se estivesse chorando, né, emitindo uns sons assim, às vezes como choro, às vezes outro tipo de som que eu não sei agora. Estereotipia. Isso aí, né? Tem. Suporte 3, CEA. Não era para estar nem aqui na escola regular. Era para estar numa classe especial, seu filho. Entendeu? Vai, Luiz. A menos, é claro, que a escola tivesse estrutura A gente vai... não tem. Fala, Deise. E aí é isso, e assim, ele morde, ele bate, tem que ter muito cuidado com ele, porque ele morde, ele gruda mesmo, entendeu? Ele bate, ele chuta. Essa menina Carla já levou muito suporte dele. Eu mesma vi hoje ele batendo nela. Mas ele tá... Até conversei com ela, ela falou pra mim que sim, que ele é medicado, porque ele tem um comportamento muito agitado, né? E a impressão que dá que realmente é que ele não recebe medicação. Mas ela já falou pra mim que sim. Mas a senhora já teve no médico, já relatou que mesmo com a medicação ele se comporta assim? E o que o médico diz? Prescreveu esse remédio que ele está tomando. Cadê a receita, mãe? Você não pediu para eu poder trazer nada? Eu não mas trouxe aí nada, convém, tem que trazer tudo, entendeu? Não tem aqui nenhuma receita do medicamento que ele toma. Eu trouxe para vocês, assim que eu fiz a matrícula. Só o laudo. Só tem o laudo dele aqui. E o relatório todo dia. Ele sai da van correndo pela rua.
um perigo. Entendeu? Um perigo. O que aconteceu? Ele apanhou de quem no CF 405? Para não colocar o Arthur em risco. Só tem isso daqui, Aí ó. abre a porta da van já na porta da escola. E a gente vê o a relatório. porta pra lá. Agora ele está vindo na contramão, né? Que ele está fazendo uma contramão para poder a gente abrir a porta Porque o pro Arthur é lado do muito portão. rápido. Ele é muito ágil. Ele é muito rápido, então assim, eu tenho medo, já pensou? Ele sair e vir passar o carro. Na van ele tenta fugir. Aí para poder ele se conter, a menina acaba deixando ele comer o biscoito dele, fazer o lanche dele. Mas aí quando chega aqui na hora do lanche, aí ele fica pegando das crianças e ele é muito rápido, né? Aí as crianças choram, né? Aquelas confusões que você já sabe. Não, né? ele almoça em casa? Almoço. Porque ele chega aqui, a primeira coisa que ele quer é comer. Comer o biscoito e o suco que você manda numa garrafa de 2 litros, né? De quase com 1 litro de Não é suco muito ali. suco pra ele, não, Mizinha? Não, eu mandei hoje essa garrafa porque as outras garrafas que eu mandei vêm pra cá e depois não volta. Aí eu mandei essa porque é a única que eu tinha lá pra não deixar ele vir sem suco, né? A ação dele, porque ele... Café da manhã, lanche, almoço, chega na escola, ele tem toda uma rotina. Ele tinha toda uma rotina com a outra mediadora que ficava com ele. Ele chegava, almoçava na escola, depois subia pro pátio e ficava no pátio. Mas como é a alimentação dele? Porque ele... Café da manhã, lanche, almoço, chega na escola, ele tem toda uma rotina. Ele tinha toda uma rotina com a outra mediadora que ficava com ele. Ele chegava, almoçava na escola, depois subia pro pátio e ficava no pátio. Porque aqui é uma escola de ensino regular, que dita a inclusão que o aluno tem que ficar na sala de aula. A gente não pode ficar com o aluno fora da sala de aula. Se ele não Você pode tem sair essa com ele sala, um é uma pouco, exclusão, agora né? a sala de aula é o espaço que ele tem que ficar. Se ele não se adequa, ele precisa ter um outro tipo de atendimento, entendeu, mãe? O que não pode é ele bater o tempo todo, só que quando eu falei pra ele, não faz isso, ele parou de chorar e de bater e de gritar. Ele faz isso em casa? Não. Chora, grita? Por que ele faz aqui então? Não sei. Pois é. Então assim, a gente vê que ele tá bem. Se ele parou de chorar, de gritar e de bater, é porque ele precisa de regra, entendeu? Inclusive, não, ele não... Aqui na escola, entendeu? Porque ele viu que ele não estava passando mal, não estava sentindo nada. O negócio dele é que ele não quer ficar. Quando ele não quer ficar, ele começa a chorar e a bater, entendeu? Então, Ele bate. Então, eu não sei o que você sabe a respeito do autismo, mas além de saber a respeito do autismo, eu sei do autismo do meu filho e do meu filho, né? Do comportamento dele em casa e tudo mais. Ele faz 5 tipos de terapias, ele tem a medicação certinha, controlada. Ele fala com a psicóloga? Ele não fala ainda, ele é não Ele verbal. não verbal, né? E a psicóloga fala o quê? A psicóloga fala o quê? Fala o que sobre? Sobre ele, o atendimento com ele. A cada sessão ela me dá um relato do que fez com ele na atividade. Aí ela fala sobre o desenvolvimento dele, o quê? O que ela fala? Sobre o desenvolvimento Ela fala dele. que tem dia que ele consegue concluir a atividade, tem dia que ele não consegue concluir. Pode Então, falar. assim, o que eu queria. Não, mas qual o problema, gente? De que Eu não tô gravando vocês, não. Ela ficou desesperada porque ela viu que eu tô gravando. Eu tô gravando a mim mesmo. Não, não pode gravar. Você não tem autorização para gravar a minha voz. Eu não te dei autorização. Você não tem autorização para gravar a minha voz. Eu não te dei autorização. Tudo bem. Então, a gente, por Eu favor, queria apaga na minha perguntar pra frente. você o seguinte. Não. Ela tem que apagar o que ela está gravando. Eu não te autorizei você me gravar. Isso é crime. Por favor, Tudo bem. apaga na minha frente, por favor. Não, eu vou gravar a reunião. Não vai. Não Vou sim, vai. porque não eu vou tô- gravar o que eu tô não, ouvindo. Eu não estou autorizando você a me Tudo gravar. bem. Tudo bem, não. Você tem que apagar na minha frente. Não, eu não preciso apagar na sua frente. Precisa, Tudo bem. Você precisa apagar na minha frente. Eu queria tirar só um. Senão eu não vou te atender. O... Não, Eliana, ela tem que apagar o que ela está gravando. Tá, ela Qual o ela apaga, problema? mas eu só quero. Porque olha só, você não pode gravar outra pessoa se ela não permitir gravar. Mas você está filmar. falando sobre o meu filho e comigo. Não, mas tô Eu te não gravando. estou. Mas eu não estou gravando você.
Mas tá, você tá gravando a minha voz. Então não fale mais comigo. Então tá bom, então não fala. E a dúvida é, eu não queria trazer ele para a escola, desde o princípio, porque antes mesmo de ter ele, eu tive uma amiga, né, que já é até falecida, que ela tinha um menino de suporte 3, e eu via a luta que era e que não adiantava jogar uma criança que não entende as atividades dentro de uma sala regular. Eu já tinha ciência disso. Então, quando eu recebi o diagnóstico do Arthur, foi um desespero, mas mesmo conversando com o conselho tutelar, eu não consegui convencer eles. Eles falaram para mim que eu preciso matricular ele numa escola regular e colocar ele. Então, assim, eu propus tudo, eu propus até contratar um professor particular para poder ensinar ele em casa. Mas o conselho tutelar não admitiu. Falou que se eu não colocasse ele na escola, iam tirar a guarda dele de mim. Aí, deixa eu só concluir aqui, por favor. Vocês estão entendendo porque vocês estão. Não registrar nada. E você precisava Mesmo manter ele na escola. Na escola, porque senão eles iam tirar a guarda dele de mim. Então, assim, botei ele lá no CIEP, ele não se adaptou lá, ele só ficava no pátio. Ele não consegue ficar dentro da sala de aula com a quantidade de crianças que tem falando todo mundo ao mesmo tempo. Porque ele não tem só autismo. Ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem hiperatividade. Então, assim, ele não consegue focar numa mesma atividade, sabe? Só em uma atividade. Ele dispersa muito rápido. Ele também tem déficit de atenção. Então, assim, o que eu posso fazer para poder ajudar? A minha dúvida era o seguinte, porque você falou assim, não, o Arthur não é assim em casa. Então, o que está levando o Arthur a chegar aqui e ter esse comportamento agressivo? O que é na cabecinha dele que a gente precisa entender que está causando esse comportamento, já que em casa ele não é? A gente precisa descobrir isso. Hoje em dia, as famílias contam da rotina nas redes sociais e fica muito mais fácil da gente entender, eu principalmente, né? Entender que não é só comigo que isso acontece. E eu observei em diversas outras crianças também que ele tem sensibilidade, por exemplo. Né? Ele tem sensibilidade no couro cabeludo, na ponta dos dedos, na ponta dos pés. Não, o som ele nunca teve problema. Sempre ficou em ambiente com barulho.